Dois artistas, Aguilar e Leona Cavalli, no cinema. Você pode me chamar de Ana K. É uma doença. Você precisa expulsar a Ana K do seu corpo. Você não quer que eu vá embora. O seu desejo é por nós duas. Duas óperas, dança, música eletrônica, orquestra e muito mais. São dois personagens desajustados, um é de ficção e outro existiu. Então nós sabemos que o Lorca morreu fuzilado, ele tinha uma perseguição com ele por ser artista, por ser homossexual. E Um Homem Só já é uma ficção desse homem engolido também por um sistema capitalista. Dois irmãos da literatura para os quadrinhos. Bem-vindos ao Metrópolis. Oi, boa noite. A temporada lírica do Teatro Municipal de São Paulo tem duas óperas em uma única apresentação. Um Homem Só, texto de Gianfrancesco Guarnieri, usa elementos cênicos para contar a história de um homem oprimido pelo sistema. Ai Nada Mar, do compositor argentino Osvaldo Golijov, mistura dança flamenca, música eletrônica, orquestra e atores para contar a amizade da atriz catalã Margarita Xirgu com o poeta Federico García Lorca. Duas óperas apresentadas ao mesmo tempo, Um Homem Só e Ai Nada Mar. Como é que você pensou essa direção para unir esses dois textos? Bom, Um Homem Só abre, né? E Ai Nada Mar encerra esse programa duplo. Então, toda a estrutura a gente partiu primeiro de Um Homem Só, que é uma ópera com elementos mais complexos de locação de cena, né? E depois limpar mais a cena para Ai Nada Mar, que é um jogo mais metalinguístico do teatro dentro do teatro, né? São dois personagens desajustados, um é de ficção e outro existiu. Então nós sabemos que o Lorca morreu fuzilado, ele tinha uma perseguição com ele por ser artista, por ser homossexual, e ele não se encaixava dentro dos padrões vigentes da época, mesmo porque a Espanha na época vivia uma ditadura brutal, né? E Um Homem Só já é uma ficção desse homem engolido também por um sistema capitalista. José Pires de Assunção, que é um homem só, do Guarnieri. É um homem completamente atormentado, que busca coisas que não se sabe se são imaginárias ou não. É uma música expressionista, no momento que o Guarnieri estava experimentando com sons, com timbres de orquestra. Se nota e se escuta muitos temas populares tradicionais brasileiros, como baião, forró, essas coisas assim, chachado, essas coisas que ele põe na orquestra. Mi personaje es el de Margarita Xirgu, una actriz emblemática y muy famosa, con mucho carácter, que tiene una amistad entrañable y hasta maternal con el famoso Federico García Lorca. When Lorca get arrested, and then like a spirit, like a ghost of Lorca, that brings Margarita with him to continue to live together, but in another dimension. So it's very interesting because there are a lot of possibilities, because it's not a real person, but it's a person that has lived for real. So it's very nice.
essas óperas serão microfonadas, ela dá um ar aí de musical. Foi essa a intenção? A Ainda da Mar, sim, porque ela foi composta desta forma, né? Ela foi criada pelo Osvaldo Golijov, um compositor argentino, e aí ele conseguiu criar a música sintetizada em harmonia com a orquestra, e por isso os cantores precisam também dos microfones. E essa é uma ópera que tem realmente muito esse elemento da dança, né? Essa fisicalidade, né? Não é muito comum em ópera, né? Mas essa ópera não é uma ópera comum, acho que a gente já começa por aí, porque ela é uma ópera, uma obra super contemporânea. Ela mistura o canto lírico, tem cante flamenco, tem música eletrônica, tem uma orquestra de 120 músicos, entre músicos eruditos e músicos populares e músicos, né, flamencos mesmo. Então ela mistura muitas as linguagens, assim. Traduzido em 15 países, em 12 idiomas diferentes, o romance Dois Irmãos, de Milton Ratum, ganha agora uma adaptação para os quadrinhos. E nada melhor que os gêmeos Fábio Moon e Gabriel Bá para recontar a história dos gêmeos, personagens principais do livro, Omar e Yaqub. Vocês demoraram 4 anos para fazer esse livro aqui e tiveram que passar por que processo? Vocês foram para Manaus, conversaram muito com o Ratum, além, é claro, de se embrenhar no próprio livro, né? A gente fez um pouco de tudo. Se a gente não tivesse ido para Manaus, a gente não ia entender aonde fica cada lugar, qual é a relação do rio com o porto, com o centro. E talvez uma coisa boa da história do Milton é que ele fala de uma Manaus que não existe mais. Eu indiquei no mapa de Manaus os lugares do romance, os lugares fictícios também, os lugares inventados. A Manaus da história é uma Manaus fantasma que está lá atrás, por trás daqueles prédios. E isso é libertador, né? O que Halim havia desejado com tanto ardor, os dois irmãos realizaram. Nenhum teve filhos. 2 irmãos, uma família de imigrantes, mas já adaptadas, né, à vida brasileira e especificamente à vida manauara. A mãe dos gêmeos escolhe tem um filho predileto. Lembrava, ainda me lembro, dos poucos momentos em que eu e Yaqub estivemos juntos. 2 irmãos, são 2 irmãos gêmeos, a gente na história acompanha a vida desses 2 irmãos. Essa proposta que fizeram para vocês no início foi para brincar um pouco com isso mesmo? Não tem um motivo para adaptar o livro para outro veículo, para os quadrinhos, só para mudar de linguagem. Então acho que se nós 2 não fôssemos gêmeos, esse livro não existiria. Agora, né, nós 2 nos damos bem, trabalhamos juntos, não temos conflitos sem solução, então é o contrário dos irmãos do livro. Mas a gente sabe muito bem como é a visão das outras pessoas em relação aos gêmeos. Achar que eles são a mesma pessoa, que eles pensam igual, esse tipo de coisa. Então a gente pôde trabalhar isso nos outros personagens durante o livro também. Meus sentimentos de perda pertencem aos mortos. Halim, minha mãe. É uma estrutura densa de várias narrativas acontecendo ao mesmo tempo, de uma forma não linear, não cronológica, que de certa forma é mais fácil fazer em literatura, mas em quadrinhos isso é uma loucura, isso é um trabalho insano, que se não tivessem 2 cabeças pensando e conversando e tentando fazer as peças se encaixarem, eu acho que não ia rolar. Quando você viu a adaptação, viu os seus personagens ali em uma outra dimensão, qual foi a sua sensação, Eles Milton? são outros, né? Quando eles mostraram o desenho da Zana, da mãe, por exemplo, eu disse para eles, essa não foi a mãe que eu imaginei, fisicamente não é a mãe que eu imaginei. Eu falei da Zana, mostrei o álbum de família e eles mudaram o desenho e ficou muito legal. Então foi esse tipo de conversa que eu tive com eles, mas eu não me meti. Eu já convivi tanto tempo com esses personagens e já deu tanto trabalho de escrever, ainda é que eu também não sinto ciúme desses livros. Eles fazem o que eles quiserem. A loucura da paixão de Omar, suas atitudes desmesuradas contra tudo e todos neste mundo, não foram menos danosas do que os projetos de Yaqub.
Antes da nossa pausa, mais quadrinhos. 2 lançamentos europeus estão chegando às livrarias. O Muro, de Céline Fraipon e Pierre Bailly, mostra as transformações na vida de uma adolescente. O primeiro amor, a família e os conflitos típicos da idade. Uma das mais importantes duplas da ficção científica nas HQs assina o outro álbum. O roteirista chileno Alejandro Jodorowsky e o desenhista francês Moebius. Os Olhos do Gato é um conto surpreendente sobre um garoto cego, publicado pela primeira vez na década de 70. Música